que nós usamos na semana passada foi sobre a condição de alguns tipos de bloqueio, né, que existe entre o tempo que nós estamos e o tempo pelo qual a Bíblia ela foi escrita. Então a Bíblia é um livro que tem mais de 3.000 anos, então a gente, não viveu no período de muitas histórias que são contadas e relatadas, e aí nós precisamos entender, o contexto histórico, linguístico, cultural, filosófico, para que a gente consiga ter uma compreensão e uma definição muito maior das Sagradas Escrituras. Então, a hermenêutica bíblica, ela tem a finalidade de quebrar certo tipo desses bloqueios, bloqueio cultural, bloqueio linguístico, bloqueio filosófico, para que a gente consiga ter uma compreensão muito melhor da Bíblia e daquilo que as Sagradas Escrituras elas apresentam para a gente. Eu creio que a maior dificuldade que às vezes muitas pessoas têm quando vão ler a Bíblia ou quando vão ter o seu estudo, né? Porque ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é totalmente diferente. Ler é quando a gente pega um capítulo e um livro, escolhe um livro, vamos lendo ali para poder ter o entendimento daquele livro que nós estamos lendo. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, o a nossa atenção não pode ficar simplesmente focada para aquele momento e para aquela situação. A gente precisa ter a seguinte percepção: se eu estou lendo um determinado livro da Bíblia, eu preciso saber quem é o autor, qual o tempo que foi escrito, qual época, qual povo, qual era a filosofia daquela ocasião, para que eu consiga ter uma definição muito maior. Até na aula da semana passada, eu falei sobre a escrita, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, falando que o Antigo Testamento, grande parte dele, né, foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, para a gente conseguir ter uma definição e ter uma compreensão do livro que nós estamos lendo e uma amplitude muito maior daquilo que nós estamos estudando, a gente precisa ter essa percepção. Por quê? Uma palavra que eu leio, se ela for no Antigo Testamento, ela nem sempre vai ter a mesma definição do português que, que nós usamos, da gramática é que nós temos. Então a gente precisa entender e ter essa percepção para que a gente tenha a definição correta e o que a gente chama da etimologia correta da palavra que nós estamos lendo e que nós estamos aplicando, tá? Então nós falamos desse contexto cultural, linguístico, filosófico, para ter uma compreensão muito melhor e muito maior da Bíblia Sagrada. Então, no que tange a aula da semana passada, há alguém que ficou com alguma dúvida sobre alguns desses pontos que nós mensuramos, sobre esse bloqueio filosófico, linguístico e cultural? Não, não. Tá bem claro. Maravilha, que benção. Os novos alunos que estão entrando hoje aí, é, dentro desse ponto que nós estamos abordando, no que tange a hermenêutica bíblica, que é o uso da interpretação da Bíblia. Para os novos, vocês já tiveram alguma percepção de alguma dificuldade com relação ao entendimento de alguns dos livros que vocês já leram na Bíblia Sagrada? Ah, pastor, li o livro de Atos, li o livro de Mateus, li o livro de Lucas, li o livro de Romanos. Vocês já tiveram alguma deficiência? Deficiência que eu digo é alguma dificuldade de entender algum livro, ou na Bíblia, vocês já conseguiram identificar esse livro aqui, ele é mais difícil de eu entender, de eu compreender? Para os novos alunos. Para os antigos também, se quiserem responder, fiquem à vontade. Mas para vocês, tem algum livro que hoje tem uma certa dificuldade, assim, vocês peguem ele, leiam e façam, pô, esse livro aqui é um pouco difícil de eu ter uma compreensão, de eu ter um entendimento maior. Alguma deficiência, algum ponto desse dentro de algum livro que vocês vejam? Bem, o livro de Apocalipse é um livro muito complexo, né? Sim. E tem algumas coisas que, assim, para você ler, tem que ter um discernimento. Aí tem algumas coisas que dá para você entender no sentido espiritual, mas outras no sentido físico, literal, já fica mais um pouco. Já, já a gente já, já sente uma dificuldade, entendeu? Uhum.
O livro de Apocalipse ele é um livro, como até mesmo você colocou, ele é complexo porque ele junta muitas partes deles são literais, outras são figuradas. E ele é um livro que ele contém dentro dele muitas profecias que aconteceram para aquela ocasião e outras que vão se cumprir ainda. E tem muitos símbolos também, né? Muita linguagem simbólica, e acaba fazendo com que a gente tenha uma percepção se aquilo que a gente está lendo ali seja literal para aquele momento ou se é uma linguagem figurada por um outro momento. Mas quando você começa a ter o entendimento, tá, dessas ferramentas hermenêuticas, você acaba tendo uma percepção, uma compreensão muito mais fácil do livro, tá? Entendendo o exemplo, para quem ele foi escrito, por quem ele foi escrito, qual foi o seu direcionamento, e qual foi a finalidade que ele foi revelado e o porquê que Deus ele revela as suas profecias para João preso na ilha de Patmos. Mas, assim, E- depois dessa aula, o nosso irmão Wellington, você vai ler ele com uma outra perspectiva, vai ser até mais fácil. Não, creio que sim. Vai ser até mais fácil. Teve alguém que levantou a mão aí, quer falar? Gente, pergunta, eu não fiquei com dúvida não, em nome de Jesus. Mais alguém quer comentar, falar, tirar dúvidas, se expressar sobre alguns pontos que envolvem a nossa aula da semana passada? Amém? Ninguém, todo mundo sabendo tudo, gente. Ouça, os alunos estão mega afiados, o professor também. Minha tela tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo. Benção. Maravilha. Vamos lá. Tá dando para vocês lerem? Querem que eu aumente aqui um pouco mais? Não, hoje tá ótimo, tá maravilha. Para mim tá 10. Benção. Então, ó, nós falamos sobre esse tipo de bloqueio filosófico, linguístico, tá? O linguístico é a língua que a gente está lendo, né? Pelo fato da Bíblia ela ter sido escrita em aramaico, grego e em hebraico. É bem verdade que no Novo Testamento, quando a gente vai ler, a gente vê que grande parte do livro de Mateus ele tem tanto uma contribuição do aramaico como do hebraico. Mas não é o hebraico que a gente tem hoje como uma língua para estudo, porque o hebraico, ele, no período onde pelo qual ele foi escrito, foi um hebraico mais cultural, mais raiz daquela ocasião. Exemplo, nós temos hoje na língua portuguesa, se vocês forem para uma determinada região, foi até o que eu mencionei na semana passada, vocês vão ver que a fonética da forma como as pessoas falam, se você for para o interior, é uma forma. Se você for para São Paulo e Rio de Janeiro, você vai ver que a forma como é produzido certo tipo de palavra muda. Você vê que tem região que tem um sotaque, ele puxa mais o R, outros que puxam mais o S. Então, tudo isso dentro da língua ou da linguística de uma civilização influencia dependendo da região. Na Bíblia não é diferente dentro dessa ocasião. Então, a gente falou do bloqueio linguístico, filosófico e também do bloqueio cultural. Entender a cultura é muito importante para que a gente tenha uma compreensão muito maior das Sagradas Escrituras, tá? Então, o problema da interpretação que a gente vê hoje dentro da Bíblia Sagrada é qual? Primeiro ponto, tá? É saber distinguir se aquilo que eu estou lendo é de forma literal, figurativa ou simbólica. Se um texto que eu estou lendo, se ele está falando de forma literal ali, ou se ele é simbólico, ou se ele é figurativo. O que seria uma interpretação por literal? O que eu coloquei, por meio dos exemplos abaixo, que é aquilo que nós iremos ver, nós temos uma percepção de uma interpretação literal. Exemplo, as 3 sentenças seguintes trazem a palavra coroa sendo usada em 3 dimensões diferentes. De forma literal, que foi o que eu coloquei aí. Diz assim: foi colocado uma coroa na cabeça do rei. Então a palavra coroa ali está sendo expressada de forma literal. Coroa de sentido de coroação. Mas eu posso pegar essa mesma palavra e aplicar ela dentro de um sentido figurado. Como diz assim, ó, um pai exaltando um filho diz: na próxima vez que você me chamar por de coroa,
você será por castigado. Olha como que uma palavra, dependendo do contexto que você possa aplicar ela possa ser usada de forma literal ou de forma figurada. Aí eu até usei o exemplo na semana passada sobre um texto que estava descrito de uma parábola de Jesus. Que era mais fácil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar por um furo de uma agulha. Então, se a gente for ver a definição da palavra furo da agulha e for traduzir ela para o nosso português, a gente vai ver o exemplo de uma agulha de costura. Mas, na verdade, a agulha ali não é uma agulha de costura, era uma portinhola. Então, olha como, dependendo do contexto, da época e da cultura, o sentido de uma palavra ela pode mudar. Aí, aqui embaixo tem outro exemplo que eu coloquei. Se for de um sentido, se for de um sentido simbólico, que é o quê? Em Apocalipse 12:1, tá? A gente vê uma condição muito simbólica dentro desse texto. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí, que eu não botei o texto aqui para a gente poder ler esse texto aqui. Deixa eu pegar aqui para abrir para a gente poder ler. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Apocalipse, capítulo número 12. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, a gente lê até essa Apocalipse questão. 12. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 1. Apocalipse 12:1. Diz assim: Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, aqui, ó, a questão da coroa, aqui está de forma simbólica. Porque se você for ver, exemplo, Apocalipse capítulo número 4, vai ter uma expressão de coroa, mas é por um outro sentido, por uma outra condição. Aqui, a mulher vestida de lua, de sol, tem uma interpretação simbólica que tem a ver com o período da grande tribulação, quem vai fugir, quem vai ficar, quem está sendo representado. E essa condição aqui, figurada da palavra coroa, não é do sentido figurado, de coroação. Então, ela tem essa condição simbólica para poder falar sobre transferência de poder, reinado, governo, tudo isso dentro de um texto só. Então, para que a gente consiga ter uma compreensão muito melhor dos textos que nós estamos lendo, nós precisamos ter essa percepção do quê? Qual é o sentido da palavra que está sendo usada? É literal? É figurativa? Ou ela é simbólica? Para que a gente tenha uma compreensão muito melhor dos textos e das Sagradas Escrituras também. Tá? Exemplo, 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 23 e 24. O caso dos dois jovens que zombavam de Eliseu, chamando ele de calvo. A parábola do rico e do Lázaro, que o próprio Cristo ele mensurou, dizendo que havia um certo rico e um certo Lázaro. Quando um morreu, falando do estágio intermediário para onde um iria e o outro iria, demonstrando o que aconteceria após a morte. Cristo pegou o exemplo de duas pessoas ali, não no sentido, exemplo, literal, de que aquelas pessoas tinham passado por aquela condição, mas no sentido figurado para poder exemplificar a vida após a morte. Quando o homem morre, segue-se a juízo de Deus. Qual o caminho que ele vai? Então, Jesus, para poder trazer uma exemplificação muito mais pontual, para que eles pudessem compreender o que ele estava falando, ele usa essas duas figuras, o rico e o Lázaro, para poder explicar o que acontece com o ser humano após a morte. O próprio milênio, que é 1000 anos de governo com Cristo, está descrito em Apocalipse 20, do 1 ao 3. Então, diz assim, em todos esses textos, nós devemos adotar um sentido normal do quê? Do que vai acontecer. Mas a pessoa, o exemplo que está sendo usado e os personagens que estão sendo utilizados ali é o quê? Ele pega duas pessoas assim que não passaram por aquele momento para poder exemplificar uma ação literal que vai acontecer. Então, no texto ali, a ação é literal, mas a figura, mas as pessoas que estão sendo usadas, elas são simbólicas. Até aqui está todo mundo conseguindo compreender? Sim.
Amém. Amém. Alguém ficou com alguma dúvida? Queira perguntar? Então vamos lá. Então nós não podemos alterar ou modificar as afirmações do texto, que é o que geralmente acontece quando a gente vê algumas pregações. É a pessoa tirar elementos que são ali de cunho, de sentido literal, para querer colocar outra exemplificação. Então, uma coisa que a gente aprende na hermenêutica é nós precisamos como é que eu posso dizer isso aqui? Nós precisamos ser responsáveis, não, mas nós precisamos ler o texto e não ferir o texto. O que é uma ação quando você fere o texto? É quando você tira o sentido daquele texto. Se o texto está falando sobre algo aqui dentro do sentido literal, eu não posso aplicar essa passagem do rico e do Lázaro e querer dar um outro sentido para poder amenizar ou tirar o peso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar aquilo que está sendo descrito dentro daquele livro, dentro daquele contexto. E o que acontece muito é que alguns irmãos pegam o texto isolado, não entendem se é literal, se não é, e acabam ferindo o texto, tirando a essência do texto. Essa é a palavra que eu queria utilizar. A gente não pode tirar a essência daquilo que o texto está dizendo. Nós precisamos respeitar e aplicar o texto da forma como ele é. Tá? O segundo princípio é entender a intenção do autor. O que o autor ele queria passar? O que ele queria transmitir? O que ele queria falar com aquilo que está sendo escrito? Todo autor, todo livro, o livro de Gênesis tem um autor. Livro de 1 Samuel tem outro autor. Eu preciso entender quem é o autor, qual é o sentido que aquele autor ele quer passar com aquilo. Qual é o sentido que ele quer transmitir com aquilo que está sendo dito. Então, primeiro ponto, eu preciso entender sobre o bloqueio linguístico. E a segunda etapa, eu preciso entender o que o autor ele quer passar. Uma perguntazinha aqui de prova rápida para todos vocês. Todo mundo que lê a Bíblia sabe, quando está lendo um livro, quem é o autor daquele livro? Tem essa percepção? Estou Hoje lendo. sim, Oi, hoje eu repete. tenho. Hoje eu tenho essa percepção. Que bem. Isso é importante para quê? A gente consiga entender qual é o sentido que aquele autor ele queria passar. Por exemplo, eu não posso tratar um livro poético como uma carta. Eu não posso tratar o livro do Pentateuco como um evangelho. Entendeu? A essência do que aquele livro quer transmitir é totalmente diferente do outro. Até quando eu vou interpretar, ler um livro, eu preciso saber, isso aqui é o quê? É um livro poético? É um evangelho? É um livro histórico? O livro de 1 Reis, livro de 1 Samuel, livro de Atos Apóstolos, são todos eles considerados como livros históricos. Então, se é um livro histórico que eu tô lendo, eu preciso entender que o que está acontecendo naquele livro ali são coisas figuradas ou são coisas literais. Então, essa percepção que vocês, como teólogos, precisam ter, e a hermenêutica ela dá essas ferramentas para que vocês consigam compreender e ter uma definição muito mais ampla. Então, exemplo, todo autor escreve com uma determinada intenção. A intenção é doutrinar? É tratar um problema? É orientar uma liderança? Se eu pegar a carta de Paulo a Timóteo, qual a finalidade que Paulo estava escrevendo a carta dele a Timóteo? Era de orientar Timóteo como que ele deveria se comportar na liderança da igreja de Éfeso e como que ele deveria defender a igreja dos hereges que estavam tentando modificar a doutrina que Paulo havia implantado naquele lugar. Quando nós olhamos a carta de Éfeso, eu vou pegar esse exemplo porque ele é bem bacana para a gente poder exemplificar. A gente lê o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo começa a sua jornada como um missionário, ele entra na cidade de Éfeso na sua segunda viagem missionária. Ele entra lá, prega,
E aí ele deixa uma pessoa específica para poder ser o líder daquela igreja. Todo mundo sabia que o líder da igreja de Éfeso tinha sido Timóteo. Quando Paulo escreve a sua segunda carta, a primeira carta a Timóteo, ele escreve com o intuito de orientar Timóteo. Combata com eles dentro da doutrina. O obreiro precisa administrar bem a sua casa. Foi com essa finalidade que Paulo escreve, que é totalmente diferente quando Paulo ele vai escrever a sua carta à igreja de Corinto. Aí, para eu entender a igreja de Corinto, eu preciso ter a percepção. Quando Paulo passou por essa igreja, foi na primeira viagem, na segunda viagem, o que Paulo estava enfrentando dentro dessa igreja? Qual foi os pesares? Quando a gente vê o livro de 1 Reis, 2 Reis, livro de 1 Samuel, 2 Samuel, o que esse livro quer dizer? Se eu quiser saber como que o povo hebreu eles se transformaram numa grande nação, eu preciso ler um livro histórico chamado livro de 1 e 2 Samuel. Se eu não ler esse livro, eu não vou entender como que esse povo cresceu, como que eles avançaram, como que foi o caminho que foi preparado para Cristo. Por que o povo foi levado cativo para a Babilônia? Eu não vou conseguir ter essas compreensões. Então, quando eu leio a Bíblia Sagrada e a hermenêutica ela me dá essas ferramentas, quais são essas ferramentas? Primeiro, eu preciso entender qual é a intenção do autor. É doutrinar? É trazer um problema? É orientar? Entendeu? Qual a intenção das bem-aventuranças de Jesus? Que é o Sermão do Monte, começa no capítulo 5, se estende capítulo 5, 6, 7, 8. Por que Jesus vai falar das bem-aventuranças? Qual a intenção de Paulo? Que foi o que eu falei. Qual é o autor? Então, esses pontos, vocês, como teólogos, precisam ter essa percepção quando estiverem lendo a Bíblia Sagrada. Para ter uma compreensão e não trazer uma definição pela imaginação, porque a heresia ela surge daí. Quando eu quero dar um sentido pela minha imaginação, sem entender qual é o contexto, quem foi o autor e sem ter a compreensão do texto que eu estou lendo. Tá? Segundo princípio que eu preciso ter é qual? Como eu disse aqui, como eu coloquei aqui. Falei sobre a intenção do autor. Alguém quer falar? Se alguém abrir o áudio aí. Ninguém? Então, vamos lá. Então, mais um exemplo aqui dentro de contexto, usando a palavra manga, que é o quê? Em 3 sentidos diferentes aqui. O primeiro, a manga deste pé é boa. Pergunto para vocês, é literal ou figurativo? Pode abrir o áudio para eu depois responder. O que vocês acham? Literal. Isso aí. Exemplo. Ele manga de todas as pessoas. Figurativo ou simbólico? Pergunta de prova. A manga da camisa está amassada. Simbólico? Literal. Literal? E aí? Literal ou figurativo? A camisa é literal. Mas olha como que uma palavra manga ela pode ser aplicada em vários exemplos. Então, olha como que a importância da gente ter a percepção do domínio do texto que a gente está lendo. Então, um outro exemplo bíblico é o quê? A palavra espírito. Se a gente ler o Evangelho de João, capítulo de número 4, 24, vamos abrir aí rapidinho, por favor. Quem tiver com a sua Bíblia, abra aí. Evangelho de João, capítulo de número 4. João 4. A partir do versículo 24. É de João, capítulo número 4, a partir do versículo número 24. Vamos ver o que diz lá no texto.
Diz assim, ó, 4:24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra espírito aí aparece duas vezes. Pergunta de prova para vocês. Essa composição aqui, ela fala da mesma pessoa ou de pessoas diferentes? Esse texto. O que vocês acham? Pode abrir o áudio. Ouve-se o silêncio. Não vai ficar com medo, não. A palavra da mesma pessoa? É. Da mesma pessoa, espírito, né? Então, ó, 24, ó, vamos analisar. Vamos lá. Deus é espírito. Então, só da gente ver aqui, exemplo, o ele tem a conotação de dar uma afirmação. Toda vez que a gente vê uma frase que tem um acentuado, ele está afirmando aquilo que está acontecendo. Então fala, Deus ele é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então são duas pessoas diferentes. Está falando sobre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, diz que a gente deve preservar íntegro até o dia da nossa redenção o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O homem, por ser um ser tricotômico, composto de corpo, alma e espírito, ele tem essa ligação com Deus através do Espírito de Deus. O Espírito Santo, que aqui tem a ver com a pessoa do Espírito Santo, fala através do nosso espírito que controla as emoções da nossa alma e não deixa com que essas emoções reflitam diretamente no nosso corpo. Então aqui o espírito, a palavra espírito aparece duas vezes, mas tem a conotação de que uma está afirmando que Deus ele é um ser espiritual. Quem está falando? Mandou, fecha o áudio aí, por favor. Só está com o áudio aberto aí, por gentileza. Fechou, obrigado. Então, aqui é uma afirmação da primeira parte da frase. Deus ele é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está afirmando a natureza de Deus e falando que o homem, por ser um ser tricotômico, também tem essa essência que vem dele. Então, é a mesma palavra para pessoas diferentes. Conseguiram compreender? Conseguiram pegar aí? Benção. Então, vamos lá. Princípio do contexto. A parábola do joio e do trigo, em Mateus 13:24. As palavras determinadas pelo contexto, exemplo, homem, boa semente, campo, inimigo. Então, nós temos ali, dentro dessa expressão, né, que é Mateus 13:24, vamos abrir aí para a gente poder ler. Quem que tiver com a Bíblia aí, abra rapidinho aí, poder acompanhar junto com a gente. Estudar hermenêutica bíblica é estudar com a Bíblia. Nosso material de consulta. Hoje é de Mateus 13:24, que diz assim. 13:24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu coração. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Então, a boa semente, ela está sendo aplicada ao quê? É o contexto da palavra que permeia no coração do homem. Então, cada elemento que aparece aqui, ele tem uma representatividade de uma condição figurada. Mas isso não quer dizer que eu possa dar uma outra definição do que aquela que o texto apresenta.
Por mais que aqui dentro desse contexto, os elementos que são utilizados dentro de uma parábola tem um conteúdo de forma figurada, cada figura dessa aqui, ela tem uma representação muito definida. Boa semente, palavra. Aí quando ele diz sobre o inimigo, é o diabo das nossas almas. O joio é o quê? É uma semente que parece que vai dar fruto, mas sendo que não vai dar. O trigo, a ceifa, que fala sobre o período quando Cristo vai voltar para poder nos levar para estar morando com Ele, é no céu de glória. Então, tudo isso está descrito aqui dentro desse texto. Eu preciso ter essa compreensão para que eu não faça uma interpretação errada dentro desse texto. Alguém aqui já teve uma definição diferente dessa aqui, já dentro desse texto aqui, da parábola do joio? Bem, eu não. Benção. Então, vamos lá. Então, para que a gente consiga ter essa compreensão, nós precisamos ter a seguinte definição: entender o que é o contexto, tá? Exemplo: todo texto, toda frase, melhor dizendo, tá? Toda frase, ela tem dentro da sua composição alguns elementos que podem ser imediatos, remotos, históricos, entre outros. Então, o texto é a parte escolhida para ser interpretada. Eu escolhi um livro da Bíblia. Vamos fazer aqui como é que eu posso dizer? Um teste ao vivo e a cores. Quem tem um livro aí que queira falar, ou um versículo que queira trazer aqui para a gente usar de exemplo, essa parte da aula aqui. Tem uma passagem que eu leio ela e uma frase que Jesus fala. Eu vou abrir aqui para poder ler. Está no Evangelho segundo escreveu Lucas. Uhum. Não, só um momento. Calma aí. Essa. Vocês não estão vendo ali, mas quem depois já quiser, depois desse texto do Acho que abrir um outro, pode falar. Diga. Lucas 18:18. Lucas A 8, minha 18. a minha versão é a King James. Certo. Quer ler aí para nós na sua versão? Posso ler aqui. Tá. Certo líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E questionou-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. É Lucas 8, 18? É 18:18. Ah, tá. Lucas 18, 18. A questão do texto aí é sobre a condição de falar de bom, né? Isso. Entende? Então, o bom ali, a palavra bom, né? Exemplo. Você vê que esse jovem aqui é a parábola do jovem rico, né? Que pergunta, certo homem de uma posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que fareis eu para poder herdar a vida eterna? A Jesus ele retruca, por dizendo, respondendo Jesus: Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aqui Jesus queria mostrar duas coisas. Não que Jesus não fosse bom, tá? Porque o que acontece? A palavra bom aqui dentro da aplicação que esse jovem estava aplicando era de bondade, de benevolência. Que é o quê?
E por ele ser rico, ele entendia que, por ele, às vezes, ter a sua riqueza e cumprir com diversos tipos de mandamentos, ele estava sendo bom e que isso era suficiente para que ele pudesse herdar a vida eterna. Mas Jesus estava falando ali que a bondade humana, ela não se restringe unicamente, exclusiva a isso. Ele não estava dizendo que ele não era bom. Não era o oposto, né? O oposto, o contraponto daquilo que o jovem estava colocando. Porque dentro da expressão, a bondade ali que ele estava expressando era uma bondade de benevolência, tá? E não de caráter. Porque tem uma grande diferença, né? A bondade, quando ela está intrínseca dentro do caráter do ser humano, que independente se uma pessoa fizer algo para ele ou não, a atitude dele sempre vai ser uma atitude plausível. Aí a gente vê uma ação do fruto do Espírito Santo. A pessoa, quando ela quer ser benevolente, ela quer fazer de uma forma que outra pessoa veja para poder ter uma retribuição acerca disso. Quando Jesus fala que bom é Deus, aí ele está falando o seguinte, até para a gente ter uma compreensão. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ali é demonstrada a bondade de Deus e o amor de Deus para com o ser humano. Conseguiu compreender? Sim. Eu fui estudar, só para fechar, eu tinha estudado sobre essa passagem, aí eu fui estudar a cultura dos judeus, o que os judeus consideram bom. Segundo o pensamento deles, eles pensam que algo bom é algo que já está concluído. Isso aí. Aí, no caso, tipo, se eu aplicasse da seguinte forma, a obra de Cristo ainda não está concluída, então o jovem rico não poderia chamar ele de bom. Não é nem só por conta, é por conta disso. Tem a sua essência dentro dessa cultura, e é bom que você trouxe até uma outra definição, até um complemento, né? Nenhuma outra definição, até um complemento do entendimento do contexto histórico, do processo, e a tua linha de raciocínio ela está correta, tá? Mas você pode ir muito mais além. Não apenas, por exemplo, da obra dele estar concluída. Porque o ponto ali, a congruência que Cristo estava debatendo com esse jovem, era o quê? Era mais pela ação dele, de observar, de fazer as coisas, e achar que ele já estava completo. Consegue compreender? Ele já estava completo, tá? Do que muito mais a ver do que a obra de Cristo. Então, a bondade ali, ela parte desse ponto. Ela não é só por conta de algo, de uma troca, mas tem a ver com a essência do caráter da pessoa. O que seria bom? É algo que seria completo? Tá. Você acha porque simplesmente pelo fato de você ser bom e cumprir com tudo aquilo que você acha que esteja completo, você vai herdar a vida eterna por conta disso? Então é mais por conta desse embate, porque o diálogo de Cristo com esse jovem vai muito mais além do que isso. É tanto que ele vai falar, então, o que tem para poder herdar? Vai, vende tudo o que tens e me segue. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai sair por definir, não vai falar nem que sim e nem que não, mas Jesus sabia onde estava o coração dele. Será que o coração dele estava em tudo que era completo mesmo? Ou não? Você pode complementar por dessa forma também, quando você for aplicar. Mas a sua linha cultural do contexto, ela foi muito bem exemplificada, tá? Parabéns, que mostra que você está estudando. Obrigado. Está estudando, é isso aí. Mais algum aluno quer trazer um texto aí? Podem colocar aí. Podem levantar. Um texto que vocês leram, que vocês estão estudando. Porque aqui embaixo eu tenho alguns textos que eu coloquei. Romanos 9:13. Mas eu quero que vocês apresentem para que a gente possa fazer essa definição
em cima do texto de você, a Sara, Mateus 21, 17. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 17. Mateus 21, 17. 15 minutos para nossa aula terminar. E diz assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Sara, podia até você poder abrir o áudio para poder explicar, mas o contexto não faz sentido para. Tá, no caso aqui é sobre qual tipo de contexto? De pernoitar, sair, porque você deu o versículo 17, né? Como referência para a gente poder ler. Eu vou ler do 14. Tá. Isso, abre o áudio para a gente aí, tá? É até mais fácil. Porque o livro todo diz, ó, e vieram ele no templo cegos e coxos, e os curou. Mas vendo Boa noite. Boa noite, pai. Ai, professor. Então, a minha pergunta é porque quando eu li esse versículo e eu ouvi na pregação, falava sobre os frutos, né? Que Jesus chega perto da figueira e não tem frutos na figueira. Aí Jesus vai lá e amaldiçoa porque ela mostra ser uma figueira que tem bons frutos, mas ela não tem nada. E aí, no caso, foi voltado assim para os frutos. Só que depois, logo depois desse versículo que Jesus amaldiçoou a figueira, ele fala que os discípulos se perguntam por que como pode a figueira ter secado tão rápido? E aí Jesus fala que se eles crerem, eles poderiam vivenciar coisas maiores. Aí eu não entendi muito essa questão da pregação, porque falava sobre a questão de fruto, só que o contexto do texto não falava sobre isso, falava sobre outra coisa, que no caso que Jesus explicou para os discípulos que se eles crerem, eles viveriam coisas maiores. É isso que eu queria saber, sobre o que está falando esse texto. Tá, mas é Mateus 21, 17 mesmo? 17 ao 22. Tá, e vendo a figueira. Ah, entendi. Então vamos lá. E cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, e tal se sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Aqui nós temos dois exemplos, tá? Duas aplicações, tá? A primeira é a figueira sem fruto, porque o contexto desse versículo aqui é o capítulo 21 todo. Então Jesus, ele aproveitou um momento para poder trazer uma outra verdade. A figueira, ela fala da nossa vida. A árvore que não dá fruto, como diz lá, deve ser cortada para poder ser lançada fora. Primeiro, ensinamento. Toda árvore ela precisa frutificar. Então, esse primeiro ensinamento fala da essência do cristão, que precisa dar fruto. Todo mundo que está em Cristo precisa frutificar. Segundo ponto aqui, dentro do ensinamento de Jesus, ele fala sobre a fé que os discípulos precisavam ter sobre aquilo que eles iriam enfrentar, ou onde que eles iriam passar, sobre a ação, a responsabilidade que eles teriam de levar a palavra e de proferir sobre o nome de Jesus. Então, ele vai falar que se eles não tivessem fé para realizar tal feito, nada aconteceria. Por isso que ele fala que se tiveres uma pequena, não é uma pequena fé, né? Mas se tiveres fé e não duvidardes, obras maiores do que essa fará. Então, esse contexto aqui da figueira tem dois ensinamentos. Primeiro, é sobre fé e sobre a árvore que não dá fruto. Ela precisa frutificar. Entendeu? Esse contexto aqui
esse livro aqui, ele tem capítulo 21, que dá todo o contexto para ele, mas nessa parte aqui são 2 ensinamentos dentro de uma única ação que Cristo ele vai direcionar. Consegui responder para a tua pergunta? Benção, maravilha. Então, ó, nós temos 10 minutos para poder terminar e vamos fechar aqui na parte do contexto. Então, contexto imediato. São partes que antecedem ou seguem um trecho escolhido para interpretação. Vou pegar aqui o exemplo desse versículo aqui que a Sara colocou, porque aqui a gente tem o contexto imediato e o contexto remoto. A gente não consegue ter uma definição, uma compreensão desses 3 versículos sem entender o que vem antes e o que vem depois. Segundo ponto, contexto histórico, teológico e filosófico. É o conjunto de dados que estão relacionados com a ideia da passagem selecionada para a interpretação. Aqui, teológico, porque de forma teológica ele tem um contexto escatológico. Esse versículo aqui, ele é plenamente escatológico, tá? Parte dele, tá? Então a gente precisa ter essa compreensão histórica, porque Jesus vai usar um elemento de fácil compreensão, que era a figueira, para poder trazer uma exemplificação de uma verdade espiritual para os seus discípulos. Tá? Então, exemplo, Romanos 9:13, amei a Jacó e aborrecia Esaú. Então a gente tem o contexto desse livro no versículo de 1 a 13 e no versículo 14, 33. Então a gente não pode pensar os outros versículos. Contexto histórico e filosófico, só para vocês terem mais ou menos mais uma definição de compreensão. Pesquisa sobre o amor de Deus e a ira de Deus, né? Amei a Jacó e aborrecia Esaú. Ao mesmo momento, a gente vê como a ira de Deus se manifesta, tá? E o amor dele se manifesta também. Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. E um contexto mais amplo, que é o quê? A história de Jacó e Esaú, o que a Bíblia diz sobre o amor é de Deus e o que ela significa. Então, são esses significados que a gente começa a extrair de um livro e de um texto que a gente está lendo e fazendo o estudo e a sua interpretação para ter uma real compreensão desse livro, tá? Na próxima aula nós vamos estar dando mais exemplos de contextos, tá? Nós vamos entrar já na próxima aula sobre o que é uma narrativa, uma profecia, uma parábola e uma poesia, como a gente consegue ter a percepção e ter o entendimento correto dentro de um desses gêneros, tá? Qual é o gênero? É uma narrativa? É uma profecia? É uma parábola? Ou é uma poesia? A gente precisa ter essa definição para ter uma compreensão melhor. Então, faltam 8 minutos. Eu quero abrir aqui esses 8 minutos para que vocês possam estar tirando as suas dúvidas e fazendo as suas perguntas. Alguém quer perguntar? Falar? Ficou fácil a compreensão para todos? Para mim, tranquilo. Que benção, amém. Mais algum irmão queira perguntar? Quem vai ler a Bíblia hoje com uma ótica diferente depois dessa aula? Benção. É muito bom, muito bom. Maravilha. A mente de vocês vai abrir, vocês vão ter outra compreensão, outro entende, assim, vão ter um entendimento muito, muito mais amplo, mais esclarecedor, mais enriquecedor também, tá? Vou estar colocando esse material aqui no grupo, que vocês possam estar aí tendo fonte de consulta, tá? Peguem esses textos depois que nós lemos e façam anotações deles. Só uma dica, toda a Bíblia de estudo, ela tem esses rodapés aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Tem esses rodapés aqui, ó, na parte de baixo. Vocês já viram que a Bíblia, quando você lê ela, a Bíblia de estudo tem um rodapé que mostra os outros versículos que vocês podem estar lendo. Esses versículos que ficam na parte de baixo, eles são o que a gente chama de contexto remoto e imediato. Eles estão aí para uma finalidade, é para trazer para o leitor os textos que dão base para aquele versículo que você está lendo. Você vai montar uma pregação, você vai montar um sermão, usem essas referências
que ficam na parte de baixo, porque elas são enriquecedoras para te dar uma definição, uma clareza muito maior dentro do livro que você está lendo, tá? Então, para a gente fechar, todas as referências verbais abaixo mencionam portas, mas em sentido diferente em cada uma delas. Então, exemplo, Gênesis 22:17, porta dos seus inimigos, fala sobre poder. Mateus 7:13, a porta estreita, fala sobre salvação. Mateus 16:18, portas do inferno, fala sobre o poder do mal. João 10:9, eu sou a porta, fala sobre Jesus. Atos 3:10, porta formosa, fala sobre uma porta de metal que havia e que tinha na entrada de Jerusalém. Atos 14:19, porta da cidade, fala sobre a cidade de Listra. 1 Coríntios 16:9, fala sobre uma grande porta que se abriu, fala sobre oportunidade. Filipenses capítulo 2, versículo 30, portas da morte, fala sobre o poder da ação que a morte tem. E Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 4, fala sobre as portas das ruas. Fala sobre os lábios, é o que está descrito em Salmo, capítulo 141, versículo de número 13. Então, todos esses aqui têm a sua conotação e a sua aplicação sobre a definição do uso de porta. Quando Jesus falou para Pedro, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, o que ligares na terra será ligado no céu, fala sobre uma chave. A chave ali não é uma chave convencional, é uma chave de casa. A chave ali tem uma aplicação de legalidade. Jesus, naquela ação, deu poder para Pedro e, através de Pedro, por ser uma representação da igreja, ele deliberou poder e autoridade para a sua igreja para poder usar essa ferramenta contra as hostes demoníacas da maldade. Então, a hermenêutica, ela traz essa clareza, nos dá mais entendimento e enriquece o nosso vocabulário e os nossos estudos cristãos. Amém, meus irmãos? Então, mas essa aí diga. só foi dada para Pedro ou para todos os discípulos? Então, Pedro, ele é uma referência da legalidade por ser uma pessoa de autoridade pela representação que ele teve, tá? Ali, no início, é dos discípulos, mas também por ele ser o primeiro homem a ter o título, né? Eu não vou usar aqui pastor, mas presbítero que tem o mesmo nome, de responsável pela igreja. A igreja primitiva inicia-se com Pedro. Então, esse poder, essa legalidade foi dada para ele e, através dele, a igreja, ela tem essa autoridade. É tanto que Deus falou, o próprio Cristo falou para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse revestimento desceu sobre os discípulos, por serem a referência inicial ali do início da igreja primitiva, e a partir deles teve essa ramificação para a sua igreja. É tanto que Paulo, mesmo não tendo passado pelo colégio apostólico, tendo tido um impacto com Cristo depois, ele recebe desse poder, e esse poder é transmitido para a igreja primitiva. A gente vai ver essa autoridade com Timóteo, vai ver essa autoridade com eles outros homens que foram usados por Deus na igreja, não só primitiva, mas também nas igrejas gentílicas que foram crescendo ao longo da história. Compreendi. Mas ele fez com Pedro e com os discípulos também, porque Jesus comissionou 70 discípulos, e ele falou: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. É porque o tempo não dá. Mas essa ação que Jesus fez, ele demonstrou para o reino das trevas que ele estava dando legalidade, estava dando autoridade para que todos aqueles que professassem o nome dele tivessem ferramentas não terrenas, mas espirituais, para combater com o reino das trevas. Por isso que Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. 1 minuto para a gente terminar. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta aula deste dia. Amantíssimo Deus, Pai de poder e de vitória, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, estarmos na Tua presença para poder, Senhor, aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Abençoa Teus filhos, cada um, Senhor, que está aqui com o desejo de aprender cada vez mais. Abre o entendimento para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos
Vocês tenham uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. E qualquer dúvida, bota lá no grupo, porque o link vai encerrar em 30 segundos. Por isso que eu corri aqui, irmão Eto, mas se tiver dúvida, bota lá no grupo.